No século XIX, meus familiares do lado materno migraram da Alemanha para o Brasil. O contexto era de guerras, de miséria, de pobreza, então eles vieram para cá e se estabeleceram no estado do Espírito Santo. E a ocupação era na agricultura. Meu tataravô foi agricultor, meu bisavô foi agricultor, minha avó tinha uma belíssima plantação de manga, algo inigualável. Meu pai também plantou por muitos anos, plantou milho, plantou inhame. E eu, embora tenha ido para a universidade, tenha trabalhado como advogado, um serviço de escritório, eu pensei, eu não posso deixar esse legado de agricultura. Então eu também tenho minha pequena plantação de açaí, de banana, eu também me aventurei na agricultura. E o interessante é que quando meu pai permitiu que eu usasse uma parte do terreno para fazer o meu plantio, ele disse, veja, essa porção aqui, ela não é muito fértil, então não adianta você investir muito aqui porque não haverá resultado. E eu não segui o conselho dele. O mesmo plantio que eu fiz em todas as áreas, eu fiz ali. O mesmo investimento de todas as áreas, eu fiz ali. E quando as plantas cresceram e veio a colheita, qual foi o resultado? Meu pai estava certo. Aquele local não produziu muito bem, não compensava investir ali, porque o solo estava ruim, o solo estava muito degradado. E então eu aprendi na prática que de nada adianta usar a melhor semente, a melhor muda, se o solo não estiver em boas condições. Quando Jesus esteve aqui na terra ensinando, ele também usou essa figura de linguagem, o solo, como uma comparação para falar do coração humano que recebe a semente, o plantio da palavra de Deus. O resultado de uma pregação depende grandemente de como está o solo, de como está o coração que recebe essa pregação. E este é exatamente o estudo que nós vamos fazer hoje, a parábola do semeador. Seja muito bem-vindo ao canal Adventismo Vivo. Aqui nós estudamos a Bíblia por meio deste guia de estudos e hoje estamos começando um novo trimestre, um novo tema está diante de nós. Nos próximos 3 meses vamos nos ocupar de estudar as parábolas de Jesus. E este estudo de número 1 que nós faremos hoje tem como título Criando Raízes. Vamos estudar a parábola do semeador. E o texto base da lição é Marcos capítulo 4, versos 1 a 10. A primeira coisa que nós temos que observar aqui é que a parábola do semeador aparece nos 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. Essa parábola, conforme retratada em Mateus, ela tem a maior extensão, ela tem mais detalhes. Em contraste, a versão de Lucas é a que tem a menor extensão, tem menos detalhes. A lição, então, optou pela versão de Marcos. É por isso que ela nos sugere ler o texto de Marcos, capítulo 4. Porém, se nós formos até aqui ao estudo de quarta-feira, a lição pede que nós leiamos também Mateus capítulo 13, versos 1 a 23, onde aparece a versão mais completa dessa parábola. Então, como nós vamos proceder aqui o nosso estudo, nós vamos ler Mateus capítulo 13 e nós vamos também pensar algumas informações do relato da mesma parábola que aparece lá em Marcos e também em Lucas. Então, vamos começar aqui a nossa leitura em Mateus capítulo 13, a partir do verso 1. Diz assim, naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grande multidões se reuniam perto dele, de modo que entrou num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. Essa cena é interessante porque, se nós formos pensar nos auditórios modernos, nas igrejas, nas salas de aula, o professor, o pregador, o preletor, ele sempre está num lugar mais elevado, num púlpito, num tablado,
em uma tribuna para que ele possa ser visto, ouvido e compreendido melhor. Jesus estava numa praia. Como então ele faria para organizar o seu auditório? Ele entra no mar, ele entra no barco, se afasta um pouco da praia e então, em cima do barco, ele tem ali o seu tablado, o seu púlpito para falar às multidões. Verso 3. E de muitas coisas lhes falou por parábolas, e dizia: eis que o semeador saiu a semear. Esse aqui é um momento importante na descrição dos evangelhos. Foi o momento em que Jesus passou a falar por parábolas. Como assim? Jesus já não havia falado por parábolas antes? Mais ou menos. Jesus usou alguns símbolos, algumas comparações. Nós podemos nos recordar do Sermão do Monte, quando Jesus fala dos lírios do campo. Observai os lírios do campo. Eles não precisam trabalhar para se vestirem bem, mas nem Salomão, em toda a sua glória, conseguiu sobrepujar a beleza das flores do campo. Então, Jesus sim fez certas comparações. Nós podemos mencionar também quando ele conta a história daquele que construiu a casa sobre a rocha e daquele que construiu sobre a areia. Porém, nesses sermões, nesses ensinamentos, a parábola não era o centro. Jesus usava apenas algumas ilustrações, mas a partir aqui do capítulo 13, ele passa a falar por parábolas. As parábolas constituem o próprio sermão, a própria aula, o próprio ensinamento que Jesus está fazendo. Tanto é que, se você observar a estrutura do capítulo 13, nós teremos, em primeiro lugar, a parábola do semeador, que Jesus começa por ela, que nós estamos estudando. Depois vem a parábola do joio, a parábola do grão de mostarda, a parábola do fermento, a explicação da parábola do joio, a parábola do tesouro escondido, a parábola da pérola, a parábola da rede e a parábola das coisas novas e das coisas velhas. Então, é uma sequência de ensinamentos que consistem exatamente em parábolas. O sermão, o ensinamento todo é na forma de parábola e não uma ilustração inserida no corpo do sermão. Então, veja que aqui o início do capítulo 13 é um marco, quando Jesus passa a falar por parábolas. Embora seja algo simples, eu preciso perguntar: você sabe o que é uma parábola? A definição do que é uma parábola? Vamos já estabelecer isso no início do nosso estudo? Parábola é uma forma de narrativa curta que utiliza eventos e personagens do cotidiano para ilustrar uma lição moral ou espiritual. Então Jesus contava uma rápida história e dela retirava uma lição espiritual. Isso é uma parábola. E vamos ver então como Jesus iniciou essa parábola. Ainda no verso 3 ele diz: eis que o semeador saiu a semear. Verso 4. E ao semear, uma parte das sementes caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol, a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, em resumo, o que Jesus conta aqui: um agricultor, um semeador passa a lançar as suas sementes na terra, e as mesmas sementes lançadas pelo mesmo agricultor têm 4 destinos diferentes a depender do solo que as recebe, a depender do solo onde elas são lançadas. Uma cai na estrada, outra cai num terreno pedregoso, e aqui esse terreno pedregoso não é uma superfície coberta de pedras, e nem é uma terra que possui muitas pedras. A ideia aqui do terreno pedregoso é uma camada de pedras e em cima uma camada de solo, só que essa camada de solo é muito rasa. É isso aqui que é a parte que se diz aqui no verso 5, chamado de solo rochoso. O terceiro grupo cai entre os espinhos, e os espinhos abafam a planta. E por fim,
O quarto tipo de solo é a terra boa, e ali a semente nasce, cresce, se desenvolve e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Você entende essa linguagem? E deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Isso é fácil de entender. Pense em uma semente de milho. Uma semente de milho dá origem a um pé de milho. E o pé de milho tem várias espigas, e cada espiga tem centenas de outras sementes de milho. Então, de uma semente, com o processo da agricultura, essa uma semente se transforma em centenas de outras sementes. Essa é a terra boa. A terra boa gera uma multiplicação de sementes, a terra boa gera uma multiplicação de frutos. E depois que Jesus contou essa parábola, veja o que aconteceu, verso 10. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: por que lhes falas por parábolas? Os discípulos queriam saber por que Jesus ensinava as multidões por parábolas. E nós podemos fazer essa mesma pergunta agora. Por que Jesus resolveu falar por parábolas? E vamos então gastar algum tempo para responder isso aqui. É possível listar pelo menos 6 motivos, 6 razões pelas quais Jesus falou por parábolas. A primeira razão é para facilitar a compreensão dos ouvintes. Quem eram os ouvintes de Jesus? Quem era o seu público? O público de Jesus era composto por pessoas simples, pessoas comuns. Eram agricultores, pescadores, pastores de ovelhas. E se Jesus falasse de forma filosófica, talvez um discurso teológico técnico, era possível que boa parte do seu público não compreendesse. Mas por meio das parábolas, os conceitos que são complexos ficam facilmente compreensíveis para o grande público. E não só compreensíveis, mas eles também ficam facilmente memorizados. Veja, algumas semanas atrás nós estudamos sobre o juízo. É um estudo mais complexo, é um estudo que demanda um certo grau de abstração. Mas como Jesus falou sobre o juízo, o julgamento de Deus, Jesus conta a parábola dos cabritos e das ovelhas. As ovelhas são separadas de um lado e os cabritos de outro. Fácil de entender. Jesus vai fazer uma separação entre os seus seguidores. De um lado os bons e de outro lado os maus. Jesus também ensinou a mesma coisa na parábola da rede. A rede é puxada do mar e na praia ali os pescadores separam os peixes bons e os peixes ruins são devolvidos. Assim também é o juízo de Deus, ou seja, um conceito complexo é reduzido a algo que é facilmente compreensível. E por que é facilmente compreensível? Porque o desconhecido era ilustrado pelo conhecido. Eu gosto muito dessa frase, ela está no livro Parábolas de Jesus. O desconhecido era ilustrado pelo conhecido. O que o público de Jesus conhecia eram as realidades agropastoris. Era a realidade da pecuária, era a realidade da agricultura, era a realidade da pescaria. E Jesus pega esses elementos conhecidos para falar das coisas desconhecidas, ou seja, das coisas espirituais que precisavam ser aprendidas. Verdades divinas por coisas terrenas, com as quais o povo estava mais familiarizado. E aqui nós podemos fazer uma relação deste motivo pelos quais Jesus falava por parábolas com uma explicação que o apóstolo Paulo deu lá no livro de Romanos. Em Romanos capítulo 1, verso 20, é dito o seguinte: porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Qual é o argumento de Paulo aqui? As obras da criação de Deus, a natureza, ela revela uma certa ética. Observando a natureza, nós podemos extrair dela
princípios morais, de modo que mesmo aquelas pessoas que não ouviram uma exposição formal do Evangelho, elas são indesculpáveis diante de Deus, pois observando as obras da criação, é possível extrair dali princípios morais. Quando Jesus conta as parábolas, ele está fazendo exatamente isso. Ele observa a natureza e dela retira lições morais, retira uma revelação do caráter de Deus. Então, essa é a primeira razão pela qual Jesus falava por parábolas, para facilitar a compreensão do seu público. Mas existe também uma segunda razão. Jesus falou por parábolas para gerar engajamento, para engajar o ouvinte. Nessa nossa época de redes sociais, essa palavra é muito usada, gerar engajamento. Quando alguém posta um vídeo, uma foto, um texto, ele quer que os outros comentem, quer que as pessoas deixem o seu like. O que significa dizer que falar por parábolas gera engajamento nos ouvintes? É que as parábolas exigem que o ouvinte participe ativamente do processo de interpretação. Ele ouve a história e fica pensando: o que isso significa? O que Jesus está querendo dizer? A mente fica engajada e também o coração, porque as parábolas apelam às sensibilidades e isso torna o ensinamento mais pessoal e impactante. A necessidade de interpretar a parábola faz com que o ouvinte se envolva mais profundamente com a mensagem. Essa também é uma razão pela qual Jesus falou por parábolas. Mas nós podemos ir além também. Jesus falou por parábolas para tocar em pontos sensíveis sem gerar preconceito. Por quê? As histórias levam as pessoas a refletirem profundamente sobre suas próprias vidas e atitudes. E se uma outra maneira fosse usada, como fazer uma exposição teórica e direta sobre o assunto, talvez isso gerasse preconceito. Vamos dar um exemplo. Imagine a parábola do bom samaritano. Se Jesus fizesse uma pregação direta, dizendo que os judeus deveriam amar os samaritanos e esses dois povos eram inimigos, isso certamente seria recebido com preconceito e com desconfiança. Mas Jesus conta uma história e todo mundo para ouvir uma história com esse enredo de amor entre judeus e samaritanos. Isso atrai a atenção e leva as pessoas a refletirem se realmente elas deveriam considerar o outro inimigo só por ser de uma nacionalidade diferente. Isso é muito parecido com o que aconteceu entre o profeta Natã e Davi depois de seu adultério. Como que Natã chegou para Davi? Será que Natã chegou dizendo assim: Rei Davi, a lei de Deus dos 10 mandamentos diz que o adultério é um grave pecado. E o Senhor adulterou com Batseba. O Senhor é um rebelde contra a lei de Deus. Não, não foi assim que Natã chegou. Natã chegou contando uma história e o rei então abriu seu coração, abriu a sua mente para ouvir a história, porque todos gostam de história. Havia um homem que tinha muitas ovelhas, enquanto havia outro que era pobrezinho e tinha apenas uma ovelha. E o homem rico que tinha muitas ovelhas tomou a ovelha do homem pobre e a matou para servir ali num banquete que daria aos seus visitantes. E a ira de Davi se acendeu, e depois que Davi já estava envolvido nesse contexto de injustiça, Natã fala: tu és este homem. E aquelas categorias de injustiça que Davi já havia percebido, agora ele automaticamente toma para si. Esse é o poder da história. Ela penetra onde uma exposição teórica apenas não penetraria. Por isso, Jesus também falou por parábolas. Mas podemos citar ainda outros motivos. Jesus falou por parábolas para cumprir as profecias. Essa é a explicação que nós temos também em Mateus capítulo 13, lá no verso 34, que é o comentário que o evangelista Mateus faz a esse dia de histórias que Jesus contou. Ele diz assim: todas estas coisas disse Jesus às multidões por parábolas, e sem parábolas nada lhes dizia,
para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta. : abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. E nesse verso de Mateus capítulo 13, verso 35, nós temos uma citação do Salmo 78, verso 2. Mateus está citando ali o Salmo 78, verso 2, para dizer que é uma profecia que se cumpriu em Jesus. Então, ele falando por parábolas, ele está cumprindo exatamente o que foi predito nesse salmo. Quinto motivo: por que Jesus falou por parábolas? Para evitar acusações diretas dos seus inimigos. Por quê? Porque as parábolas permitiam que Jesus ensinasse verdades profundas de uma maneira que a linguagem empregada não pudesse ser facilmente usada contra ele. As histórias eram suficientemente ambíguas para evitar acusações diretas, mas claras o bastante para aqueles que buscavam a verdade. Eles ouviam as histórias, ouviam as parábolas e retiravam dali os ensinamentos sobre o reino de Deus. Vamos ver um exemplo disso? Em Lucas capítulo 20, a partir do verso 9, Jesus conta outra parábola, a parábola dos lavradores maus. Um homem era um proprietário de terra e faz um arrendamento dessa terra para outros agricultores. E quando chega a época de receber o valor do arrendamento, ele envia um funcionário seu para cobrar o preço. Então aqueles arrendatários espancam o funcionário do proprietário e despacham ele vazio. E o proprietário então envia outro funcionário e novamente ele é espancado pelos arrendatários. E o proprietário de terras decide então enviar o seu próprio filho. E ele pensa assim: ora, não respeitaram os meus funcionários porque são funcionários, mas agora eu vou enviar o meu filho, que é carne da minha carne. Esse sim, eles vão respeitar. E o que os arrendatários fazem? Eles matam o filho, o herdeiro, e comemoram dizendo assim: ora, agora nós matamos o herdeiro, nós vamos tomar a terra para nós, nem precisaremos pagar mais o arrendamento. Jesus conta essa história e veja aqui o comentário que é feito em Lucas. Lucas capítulo 20, verso 19. Jesus conta essa parábola e o verso 19 diz assim: naquela mesma hora os escribas e os principais sacerdotes procuravam lançar-lhe as mãos, pois perceberam que, em referência a eles, dissera esta parábola, mas temia o povo. Ou seja, Jesus conta uma história, mas os líderes religiosos que eram inimigos de Jesus, eles compreendem o que Jesus está querendo dizer. Os funcionários, os servos que eram enviados eram os profetas. Os arrendatários eram os líderes do povo. Eles que tinham matado os profetas. Ou seja, Jesus estava lançando sangue sobre os seus adversários. Verso 20. Observando-o, subornaram emissários que se fingiam de justos, para verem se o apanhavam em alguma palavra, a fim de entregá-lo à jurisdição e à autoridade do governador. Os inimigos de Jesus mandavam espiões, pessoas que se passavam por alunos interessados em aprender mais da Bíblia, e iam ouvir Jesus e esperavam ele dizer alguma coisa que pudesse servir para uma acusação. Agora note, se Jesus contava histórias, se Jesus contava parábolas, dificilmente ele seria apanhado em alguma ofensa, em algum crime verbal. Imagine esses espiões indo até a delegacia para acusarem Jesus. E o escrivão então se assenta e diz assim: agora nós vamos fazer aqui o boletim de ocorrência. Conte para mim o que esse homem falou. Bem, ele estava ali contando uma história que o sal é jogado na terra, ele estava ali contando a história de uma vinha que foi plantada, e o escrivão olha para o espião e fala assim: meu amigo, você quer acusar um homem com base em uma historinha fictícia que ele enviou? Entendeu? Porque Jesus também falava por parábolas para evitar acusações diretas de seus inimigos. Sexto motivo pelo qual Jesus falou por parábolas: para filtrar seus seguidores. Como assim? As parábolas, elas envolvem um certo elemento subjetivo.
É necessário exercer ali um raciocínio mental para compreender o sentido da parábola, de modo que as verdades espirituais que Jesus queria ensinar seriam captadas pelos que estavam abertos a receber essas verdades, ao mesmo tempo que esses ensinamentos de Jesus não seriam discernidos por aqueles que eram insensíveis ou mesmo hostis ao ministério de Jesus. E isso está diretamente relacionado ao capítulo que nós estamos lendo aqui, que é Mateus capítulo 13, no contexto da parábola do semeador. Sabe por quê? Aqui no verso 11, no verso 10, os discípulos perguntaram: por que lhes falas por parábolas? No verso 11, Jesus responde: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles, ou seja, aos outros, não lhes é concedido. Pois ao que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Vamos entender melhor isso aqui. O que significa Jesus dizer que a uns é dado conhecer os mistérios do reino, mas aos outros isso não lhes é concedido? Então quer dizer que Jesus está fazendo acepção de pessoas? Para algumas pessoas ele dá o discernimento e para outras não? Não. Esse não é o sentido. O sentido é que cada um possui a decisão de se abrir à vontade de Deus ou de se endurecer pelo pecado. Isso Jesus ensinou em outras porções da Bíblia. Vamos ler algumas passagens? Mateus capítulo 7, verso 6. Olha o que Jesus diz aqui, Mateus 7, verso 6. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e, voltando-se, vos dilacerem. Os ensinamentos de Jesus eram as pérolas. E aqui Jesus está dizendo: não é conveniente lançar pérolas aos porcos. Ou seja, Jesus não apresentaria as mais excelentes verdades e o conhecimento de Deus àquelas pessoas que tinham o objetivo de hostilizá-lo, aquelas pessoas que tinham o objetivo de destruí-lo. Então ele adota essa linguagem de parábola, de maneira que para aquele que está buscando o reino de Deus, a verdade é compreendida, mas para aquele que está ali apenas para criticar, apenas para zombar, apenas para achar um motivo para acusá-lo, ali as histórias não eram completamente entendidas. É por isso que Jesus faz o contraste com os discípulos. Ele diz assim aos discípulos, no verso 11, porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. E por que não é concedido? Porque eles se endureceram pelo pecado. Vamos ver aqui uma outra passagem. Vamos lá para 1 Coríntios, capítulo 2, verso 14. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 14, é dito assim: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura. Não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Assim era com as parábolas de Jesus. Para o homem de coração natural, de coração endurecido, eram simples histórias, mas para aqueles que foram tocados pelo Espírito Santo e aceitaram essa influência do Espírito Santo, eles conseguiam discernir o aspecto espiritual que havia nas histórias, nas parábolas que Jesus contava. Ainda mais um verso, Evangelho de João, capítulo 7, verso 17. João, capítulo 7, verso 17, diz assim: se alguém quiser fazer a vontade dele, dele quem? Do Pai, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se falo por mim mesmo. Então, quem adquire a capacidade de conhecer a doutrina de Jesus? Aquele que quer fazer a vontade do seu Pai. Então, o conhecimento da doutrina, do ensinamento de Jesus, não depende da formação acadêmica, não depende do QI com o qual você nasceu, depende da disposição de fazer a vontade de Deus.
Quem tem disposição de fazer a vontade de Deus entende as historinhas simples que Jesus conta e vê nelas algo de uma profundidade muito grande. Mas para aqueles que não estão interessados em fazer a vontade de Deus, aqueles que não permitem o Espírito amolecer o coração, esses não discernem, esses não têm a compreensão. E nessa linha de raciocínio nós podemos retornar aqui para Mateus 13 mais uma vez, para ver o que Jesus ainda comenta acerca desse assunto. Ele diz no verso 13: por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem entendem. Isso é o que acontece com o homem natural, o homem não convertido, o homem que não permite o trabalho do Espírito Santo. Ele ouve a história do lavrador, dos 4 tipos de solos, dos 4 tipos de solo, e não retira disso nenhuma grande lição espiritual. Ele vê, mas não vê. Ele ouve, mas não entende. Verso 14. De sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías. E aqui Jesus agora vai citar Isaías capítulo 6, versos 9 e 10, dizendo o seguinte: ouvireis com ouvidos, e de modo nenhum entendereis. Vereis com os olhos, e de modo nenhum percebereis, porque o coração deste povo está endurecido. De mau grado ouviram com os seus ouvidos, e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Aquela pregação que converte alguns, que cura alguns, é ignorada. Não é entendida por outros que estão endurecidos e insensíveis ao Espírito Santo. Então é por isso que Jesus falava por parábolas, para filtrar seus seguidores. Os que tinham boa disposição em fazer a vontade de Deus entendiam, mas os que estavam ali apenas por motivos egoístas, por motivos injustos, não compreendiam o que Jesus queria dizer. Verso 16. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, Jesus está aqui falando com os discípulos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Jesus está elogiando os discípulos porque reconhecia neles essa busca espiritual. E como eles estavam nesse desejo de entender a vontade de Deus seria revelada para eles, e eles entenderiam esses símbolos, eles entenderiam essas comparações que Jesus fazia. Verso 17: pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejavam ver o que vedes, e não viram, e ouvir o que ouvis, e não ouviram. Os discípulos estavam aprendendo do próprio Messias, um Messias que foi anunciado pelos profetas anteriores. E como esses profetas desejavam ouvir aquele que com sabedoria celestial, uma sabedoria sobrenatural, tirava lições tão preciosas assim das cenas da natureza. E a partir do verso 18, Jesus vai explicar a parábola do semeador. Verso 18: atendei, pois, a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Vamos entender isso aqui melhor. O primeiro tipo de solo é o solo à beira do caminho. Você sabe como é uma estrada rural? A estrada rural, ela não é asfaltada, é uma estrada de terra, mas não é uma estrada de terra fofa. Ali passam os pés das pessoas, ali passam os pés dos animais, dos bois, dos cavalos, e a terra vai sendo compactada, a terra vai ficando dura. Ali passam as rodas das carroças e o solo vai endurecendo, vai ficando compactado. De modo que numa estrada rural você pode usar ferramentas como uma cavadeira, uma picareta, você pode fazer muito esforço. Dificilmente você vai conseguir cavar um buraco ali, porque a terra está muito compactada. Esse é o primeiro tipo de solo que Jesus está falando. Cada tipo de solo representa um tipo de coração. O primeiro solo aqui representa as pessoas que têm um coração endurecido.
quando a semente da verdade é lançada lá, ela não consegue penetrar na terra porque o solo está endurecido. E se ela não penetra na terra, ela não consegue germinar. Ela fica ali na superfície, os pássaros vêm e se alimentam dela. Ela sequer conseguiu germinar, ela sequer conseguiu brotar. O que significa a semente que é lançada no solo? Bem, aqui nós podemos ver como essa história é contada lá no livro de Marcos. Vamos lá para Marcos, capítulo 4, para identificar o símbolo da semente. Marcos, capítulo 4, verso 14, diz o seguinte: o semeador semeia a palavra. Descobrimos aqui qual é o símbolo. O semeador semeia a palavra. Qual palavra? A palavra de Deus. Então, nessa parábola que Jesus conta, a semente que é lançada no solo é a palavra de Deus. Nós podemos ver isso ainda por outra passagem, que é a primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 23. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 23, vamos ver o que está escrito aqui. Diz assim: pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus. Qual é a semente que regenera o cristão? A palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Então, o solo representa o coração humano. A semente que é lançada representa a palavra de Deus. E nesse primeiro caso, o primeiro tipo de solo é um solo duro, compactado, em que a semente não consegue penetrar. É símbolo de um coração endurecido, que se tornou insensível à pregação, que se tornou insensível aos apelos do Espírito Santo, que não se comove com a leitura da Bíblia, que não dá importância à oração, que ouve a história de Jesus e não se constrange. E nós poderíamos perguntar: o que torna um coração endurecido? Há muitas respostas que poderíamos dar para essa pergunta, mas eu gostaria de me focar especialmente em uma das respostas a essa pergunta. O que torna o solo do coração endurecido? E eu respondo: o excesso de estímulos carnais, principalmente os estímulos que vêm das músicas, dos filmes, das novelas e dos seriados. E por que eu digo isso? Por muitos anos eu fui professor da classe dos jovens em diversos tipos de igreja. Em igrejas de capital, em igrejas do interior, e sempre vi esse padrão. Jovens que eram nascidos na igreja, estudaram em escola adventista, quando vão chegando ali na adolescência e os pais já não têm tanto controle sobre o conteúdo que é consumido por eles, eles começam a ouvir músicas mundanas que antes os pais não permitiam, começam a gastar bastante tempo com filmes, com seriados, com jogos eletrônicos e rapidamente, em poucos meses, perdem a fé. Por quê? Porque os estímulos de todos esses elementos obscurecem a palavra de Deus, tornam a Bíblia muito sem gosto, tornam as realidades eternas coisas sem interesse. E talvez você discorde de mim e fale: você está tirando isso da sua cabeça. Então eu lanço um desafio para você. Experimente ficar por exemplo, 15 dias sem ouvir músicas, sem ver filmes, sem seriados, sem novelas, sem jogos de computador. E nesses 15 dias de abstinência dessas coisas, leia sua Bíblia e faça uma oração. Mesmo que a sua oração seja mecânica, faça esse teste. E eu duvido que você não verá uma diferença gritante. Eu duvido se as suas sensibilidades espirituais não vão florescer novamente. Porque esse excesso de estímulo, os efeitos especiais, as luzes, os sons cada vez mais envolventes, eles tornam o solo do coração duro, compactado, de modo que quando a semente da palavra de Deus é lançada, ela não consegue penetrar, porque o padrão do cinema, o padrão dos estúdios foi estabelecido para reinar no coração. E aqui o nosso apelo é:
Não permita que o solo do seu coração fique endurecido pelo apego ao pecado. Ao falar disso, eu me lembro da história de Moisés e do faraó. Moisés é chamado por Deus para libertar o povo do Egito. E Moisés demonstra preocupação: Senhor, como eu vou ter legitimidade? Como vão acreditar em mim? E Deus fala: Moisés, se for preciso, eu vou colocá-lo para fazer milagres. E quando Moisés vai à presença de Deus, Faraó questiona quem é ele, quem é esse Deus. Moisés pega o seu bordão e lança no chão e ele se transforma em uma serpente. Mas Faraó está tão endurecido pelos estímulos do paganismo que isso não o comove. Ele chama os seus feiticeiros, e os feiticeiros, com uma impostura de Satanás, fazem um milagre parecido. Lançam as suas varas no chão e elas se tornam também em serpentes. A atitude de Faraó ilustra o que acontece no nosso coração. Quando nós estamos muito impactados pelos efeitos, pelas coisas surpreendentes que este mundo pode nos fornecer, nós deixamos de ser sensíveis à voz de Deus, à sua palavra e à vida espiritual. Não deixe que o seu coração seja endurecido, fique endurecido demais para receber a influência do Espírito Santo. Vamos agora para o segundo tipo de solo. Jesus continua dizendo assim no verso 20: o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Eu gosto muito da imagem desse segundo tipo de solo. Lembra como é o solo rochoso? Existe uma pedra, uma laje de pedra aqui por baixo e em cima uma pequena porção, um pequeno horizonte de terra. A semente cai, ela penetra no solo, ela germina, ela começa a se desenvolver. Parece um início lindo, parece que tudo vai prosperar. Ela recebe o evangelho com alegria, mas ela não consegue criar raízes. Por quê? Porque não há solo suficiente, o solo é muito superficial e as raízes precisam de profundidade. E então, como ela não tem raiz, quando vem a dificuldade, quando vem a provação, ela desanima e morre. Eu morei a vida inteira no Espírito Santo e aqui o nosso bioma é a Mata Atlântica. Mas eu também passei mais de um ano morando no interior do estado do Pará. E lá o bioma é a floresta amazônica. E como eu morei nos dois locais, era inevitável comparar um bioma ao outro. E lá na floresta amazônica, o tamanho, a espessura das árvores são muito impressionantes. Porém, as árvores de lá caem muito fácil. Quando vem uma tempestade ou mesmo quando um trator está fazendo uma derrubada, ele simplesmente encosta na árvore e ela tomba. Aqui na Mata Atlântica é diferente. Embora as árvores tenham um porte menor, não sejam tão exuberantes, elas têm as raízes muito profundas. E quando um maquinário vai limpar um terreno, a escavadeira precisa fazer muito esforço, precisa cavar um grande buraco ao redor da árvore, porque as raízes são muito profundas. Então, o que eu estou querendo dizer com essa comparação? O que dá vigor espiritual, o que sustenta a vida espiritual, são as raízes de comunhão com Deus e o conhecimento da sua palavra. Então, qual é o problema desse tipo de solo aqui? Ele é muito superficial. Ele não tem profundidade. Esse tipo de solo ilustra a vida daquelas pessoas que têm uma vida espiritual sem profundidade, uma vida espiritual muito rasa, muito superficial. Para algumas pessoas, a religião, o cristianismo, conhecer algumas historinhas da Bíblia. Davi e Golias, ele rodou a funda e derrubou o gigante. Que interessante. Jonas foi engolido pela baleia. Puxa, que história
é curiosa. Será que existe mesmo um peixe tão grande, capaz de engolir um ser humano? Ah, eu vou na igreja, eu canto. Olha que música interessante. Eu agradeço a Deus, eu oro. É importante a gente reconhecer que Deus é que nos dá tudo. Graças a Deus, que Deus te abençoe. Ou seja, a religião é muito superficial, ela é um mero discurso bonito que a sociedade pode ver. Mas daí a pessoa que não se dedicou a compreender a Bíblia profundamente, as profecias, as doutrinas, a escatologia, o sentido mais profundo da lei, ela se depara com uma doença na família. E nesse momento ela diz assim: ah, Deus se esqueceu de nós, Deus não é bom, ou Deus não existe, porque fulano era uma pessoa tão boa, tão justa, nunca fez mal a ninguém, e agora está morrendo com essa doença terrível, Deus não é justo, Deus não existe. E por que ela chega a essa conclusão? Porque o conhecimento que ela possui de Deus é tão superficial que é baseado no senso comum. Ela nunca se deparou com a história de Jó profundamente para pensar como Deus tem de lidar com as demandas de um universo expectante quanto à sua justiça. E por isso ela duvida muito fácil. Quando ocorreram há poucos dias essas enchentes terríveis lá no Rio Grande do Sul, muitas pessoas comentaram assim: isso é algo para questionar a Deus mesmo, como Deus permitiu essas coisas. Esse tipo de questionamento demonstra uma experiência cristã muito superficial. O modo como Deus trata com a humanidade é amplamente descrito na Bíblia. E se nós estudássemos com afinco esses desastres, esses problemas que acontecem, não nos impressionariam, pois eles fazem parte do plano da redenção. Se nós tivermos uma fé firmada, os nossos jovens poderão ir para a universidade, poderão ser questionados, teorias evolutivas, teorias de filosofias céticas poderão ser apresentadas para eles e eles não serão abalados porque eles têm raízes profundas. Mas o que acontece? Por 15, por 20, por 30 anos, a religião é tida como algo superficial. Saber meia dúzia de historinhas, 1 ou 2 versos de cor, alguns hinos, alguns corinhos memorizados, cantados uma vez na semana no culto de pôr do sol. E nós achamos que isso é vida espiritual. Não é, meus irmãos. A vida espiritual envolve nós comermos a palavra de Deus. Envolve ela ser tida como o nosso alimento, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, se isso aqui é alimento, você não consegue viver sem, você não passa um dia sem se alimentar. Então, o mesmo acontece com a Bíblia. Você não passa um dia sem estudá-la profundamente, comparando passagem por passagem, lendo o que o Espírito de profecia diz, consultando um comentário bíblico para crescer em conhecimento técnico. Nós precisamos deitar raízes profundas, porque um dia a crise virá e se nós não tivermos raízes, a nossa planta espiritual morrerá, vai ficar seca, vai ser derrubada pelo vento. Então isso aqui é mais um apelo para você. Responda agora para você mesmo. Qual é a profundidade com que você encara as coisas espirituais? A religião para você é fazer uma oração decorada? É cantar um hino de vez em quando? É conhecer uma ou outra historinha da Bíblia? Ou você tem dedicado horas por dia para um estudo profundo? Você, quando se depara com um texto que não entende, o que você faz? Deixa por isso mesmo ou resolve? Não, eu não sei, eu não entendi, vou perguntar para alguém que sabe, vou buscar um livro que possa explicar. Não se contente com algo que seja superficial. O tempo de angústia logo vai surgir. Se você for um cristão superficial, você não vai suportar o tempo de angústia e vai se render à besta e vai receber a marca da besta, porque você não suportou a pressão. A sua fé não aguentou a perda dos seus bens, a ameaça da prisão, a zombaria dos amigos e familiares.
Porque você não tem raízes, porque você não compreende como é o trato de Deus com o ser humano, porque a história, os princípios da história da redenção não estão claros na sua mente. É por isso que você precisa ser profundo, precisa estudar os textos bíblicos, compreender cada história, fazer uma ligação de uma história com a outra. E saber também a revelação que Deus enviou pelos seus profetas para esse tempo do fim. Para isso você precisa ler também os livros do Espírito de Profecia para ganhar profundidade, para deitar raízes espirituais profundas. O terceiro tipo de solo aqui da parábola, Jesus explica no verso 22. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. A semente boa é lançada em um solo, e o solo também é bom, porém ele tem espinhos. Isso aqui aconteceu comigo. Quando eu fiz o meu plantio de açaí lá no Pará, ele reagiu muito bem, logo brotou e cresceu e eu fiquei feliz e deixei de ir ao plantio por alguns dias. E quando eu voltei eu me surpreendi, porque espinhos haviam crescido e rodeado o caule do açaí, e os espinhos literalmente estavam sufocando, asfixiando, apertando o caule do açaí. Isso é o que os espinhos fazem. A planta está boa, mas eles vão sufocando. Isso também acontece na vida espiritual. Quais são os espinhos? Aqui o texto diz: os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas. E se nós formos à versão de Lucas, ver como Lucas conta essa parábola, nós vamos ver que ele menciona mais um elemento. Lucas 8,14 diz assim: a que caiu entre espinhos são os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, as riquezas e os deleites da vida. Então aqui nós temos três elementos para citar. O que são os espinhos que sufocam a semente desse terceiro tipo de solo? Os espinhos são os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e os deleites dessa vida. Vamos comentar um a um. O que são os cuidados do mundo? São aquelas tarefas que você precisa cumprir para viver. Todos nós precisamos estudar, todos nós precisamos trabalhar, todos nós precisamos fazer os trabalhos domésticos da nossa casa. Porém, existe o risco de essas coisas que não são ruins, de que essas coisas que são necessárias passem a matar a nossa fé e a nossa vida espiritual. O trabalho que foi dado por Deus para ser uma bênção pode se constituir o objetivo máximo da vida. E a pessoa então trabalha, eu quero uma condição melhor para a minha família, isso é justo. Eu quero manter o patrimônio que eu recebi de herança, isso é justo. Mas pode ser que ações justas descambem para uma situação injusta, na qual o trabalho passe a ser o foco da vida e a pessoa está sem tempo para estudar a Bíblia, sem tempo para fazer o culto familiar, porque precisa trabalhar muito. Isso acontece frequentemente no nosso mundo moderno, em que os pais falam assim: estou começando aqui de madrugada, eu levanto e saio cedo para o trabalho porque quero dar uma vida melhor para os meus filhos. Ora, mas o que seria mais importante era que o culto familiar fosse feito todos os dias, antes que os pais saíssem de casa para buscar condições materiais para os seus filhos. Nós sabemos que a vida moderna é difícil, mas as prioridades têm que ser estabelecidas. E muitos trabalham tanto, buscam tanto melhores condições para sua família, que além de não terem tempo, estão cansados demais para um estudo da Bíblia, cansados demais para reunir as crianças e contar as histórias e explicar as lições morais, cansadas demais para ir à igreja, cansadas demais para se envolver na missão, porque os cuidados dessa vida tomaram a primazia, eles são a prioridade, as coisas espirituais são secundárias e terão a atenção quando for possível, quando der tempo, quando eu tiver disposição.
E assim, os cuidados deste mundo sufocam a experiência espiritual. O próximo elemento aqui, o próximo espinho, é a fascinação das riquezas. Esse é o espírito do nosso tempo. Hoje a moda é a seguinte: eu com 16 anos me tornei milionário porque desenvolvi um aplicativo na internet. Eu com 18 anos alcancei minha independência financeira porque abri uma empresa. Eu com 20 anos aposentei os meus pais porque fiz isso, isso e aquilo. A cultura da nossa época é uma cultura do fascínio pelas riquezas e o padrão é elevado tão alto. Cada vez o atingir o ser um milionário tem que ser cada vez mais cedo, cada vez mais precoce. Isso gera um peso terrível sobre os jovens. E alguns, nesse desejo de atingir esse padrão que é tão propagado nas redes sociais, ficam fascinados com as riquezas e não medem esforços. Para alcançar as riquezas, o descanso do sábado é desprezado. Para alcançar as riquezas, a fidelidade nos dízimos e nas ofertas é desprezada. Para alcançar as riquezas, não importa se a exploração aos outros vai acontecer, não importa se algum negócio ilegal terá de ser feito. Para alcançar as riquezas, não importa se a vida espiritual vai ter de ser abandonada para passar a frequentar lugares mais sofisticados em nome do networking. A fascinação das riquezas também são espinhos que sufocam a planta da vida espiritual. Veja, a Bíblia não diz que a riqueza é um pecado, pelo contrário. A Bíblia diz que a riqueza é bênção de Deus. Mas a Bíblia condena o fascínio pela riqueza. O apóstolo Paulo, escrevendo para Timóteo, diz que os que querem ficar ricos caem em grande laço. Esse fascínio, esse desejo pela riqueza pode matar a planta espiritual. E por fim, o terceiro elemento que nós lemos lá em Lucas 8,14, os deleites dessa vida. O que são os deleites dessa vida? São os prazeres. E nós vivemos em uma sociedade que valoriza demais os prazeres. Eu poderia dizer que obter os prazeres e os deleites são o grande objetivo da nossa geração. Porque estudar para ter um bom emprego, para ter uma boa carreira. E para que ter uma boa carreira? Para ganhar dinheiro. E para que ganhar dinheiro? Para poder morar num condomínio fechado, que tem a sua própria quadra de futebol, de vôlei, de tênis, a sua própria área gourmet, a sua própria piscina, o seu próprio lago. Ou seja, as grandes decisões da vida são tomadas com base nos deleites que a pessoa poderá usufruir. Para que você está fazendo hora extra? Para que eu possa comprar o novo videogame. Ele tem uma realidade 15D, são 15 dimensões. Ele é a experiência imersiva, são os prazeres da vida. Por que você está fazendo isso? Para que eu possa ir à festa tal, para que eu possa ir ao evento tal, para que eu possa ter o divertimento tal. Todas as decisões da vida são pautadas para o deleite, para os prazeres, para o hedonismo, para a satisfação. Quando nós vamos para a Bíblia, não é essa a ótica traçada para o povo de Deus. O propósito da vida do povo de Deus é anunciar uma mensagem, é levar ao mundo as 3 mensagens angélicas. E quando eu compreendo que esse é o propósito da vida ensinado pela Bíblia, isso impacta cada elemento do meu cotidiano. Então, a minha energia, o meu tônus vital não é apenas para trabalhar mais e ganhar mais dinheiro para poder comprar coisas mais sofisticadas e que possam me dar o maior deleite. Não. A minha energia vital é dedicada em aprender a Bíblia para ensinar os outros. A minha energia vital é dedicada em elaborar um programa evangelístico. Por quê? Porque o meu propósito maior é proclamar as 3 mensagens angélicas. A mesma coisa é com o meu dinheiro.
O meu dinheiro, quando eu o acumular em grande medida, não será para frequentar restaurantes sofisticados. O meu dinheiro é para patrocinar o reino de Deus. O meu tempo não é para gastar com o meu lazer unicamente, com as minhas viagens apenas. O meu tempo não é para ser gasto egoisticamente. O meu tempo também é dedicado nesse propósito maior de proclamar as 3 mensagens angélicas. Então note o contraste entre o propósito de vida da sociedade que nos cerca e o propósito de vida conforme revelado na Bíblia. Eles estão em absoluto contraste. O mundo é pautado pela satisfação própria, pelos deleites dessa vida. Já o povo de Deus, conforme os ensinamentos bíblicos, eles vivem não para si, eles vivem para anunciar que o reino de Deus é chegado. E nesse propósito, eles gastam a sua energia, o seu dinheiro e o seu tempo. Viver para os deleites dessa vida é permitir que os espinhos sufoquem a planta espiritual da sua vida. E então eu pergunto, como você tem vivido? Como você gasta o seu tempo, a sua energia e o seu dinheiro? A sua vida é uma vida de busca aos deleites deste mundo? O objetivo central, o objetivo maior da sua vida é obter prazer? Se esse é o caso, saiba que os espinhos estão envolvendo sua vida. E você precisa estar atento a isso para se livrar do que está te sufocando o mais rápido possível. Não estamos neste mundo para ser feliz. Não estamos neste mundo para obter prazer. Nós estamos neste mundo para ser úteis. Este é o nosso principal propósito, ser úteis à causa de Deus, ser úteis ao reino de Deus. Essa é a missão da nossa vida. E por fim, nos encaminhamos aqui para o último tipo de solo. Aqui no verso 23, Jesus diz assim: mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por 1. A boa terra não quer dizer que o coração humano é bom naturalmente. Não, pelo contrário. Nascemos inclinados ao mal. E Deus opera em nós tanto o querer como o efetuar. Mas o homem tem a faculdade de resistir à aproximação do Espírito Santo. Ele pode voluntariamente endurecer o seu coração. E o diabo, com as suas tentações, faz com que isso esteja cada vez mais perto de ocorrer a todo momento. Porém, aquelas pessoas que abrem seu coração à influência do Espírito Santo, que desejam conhecer e executar a vontade de Deus, são descritos aqui como boa terra, uma boa terra que frutifica. E qual é o fruto que é produzido por esse coração que recebe a semente da palavra de Deus? Nós encontramos a resposta lá no livro de Gálatas. Paulo ensinou sobre isso. Gálatas capítulo 5, verso 22. Ele responde assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E quando nós lemos essa passagem, nós temos aqui um critério para avaliar qual é o tipo de solo do nosso coração. Como é você em relação ao amor, à alegria, à paz? Você tem paz de espírito? Isso é tão raro na atualidade. Todas as pessoas estão cansadas, sobrecarregadas, agitadas demais. A paz de espírito é algo tão raro e tão precioso. Foi por isso que Jesus disse: deixo-vos a minha paz. A minha paz vos dou, não como o mundo a dá. Essa é uma paz que só Jesus pode conferir quando você permitir que a semente do Evangelho e da Palavra de Deus brote no seu coração. Nós poderíamos mencionar mais algumas aqui. O fruto do Espírito também é composto por mansidão, domínio próprio. Você é uma pessoa mansa. Como você age quando é confrontado, quando é zombado, quando é ridicularizado, quando é xingado? Você mantém a sua mansidão?
você mantém o seu domínio próprio, você consegue exercer domínio próprio na sua alimentação, você consegue exercer domínio próprio no seu planejamento, nos seus empreendimentos? Se a resposta for sim, louvado seja Deus. A palavra caiu num bom solo, está multiplicando e está produzindo fruto. Porém, ao olhar para essa lista e você considerar que precisa de mais amor, de mais alegria, de paz, de longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, é necessário ajeitar o solo do coração para que o plantio sobrenatural de Deus produza mais fruto. E como eu ajeito o solo do meu coração? A primeira coisa, eliminando os concorrentes, eliminando aquilo que está competindo pela sua atenção. O que está competindo pela sua atenção, já citamos vários exemplos aqui. O entretenimento, os filmes, as músicas, as novelas, os seriados, os cuidados dessa vida, o amor às riquezas, o desejo de ficar rico, o desejo pelos deleites dessa terra. Você precisa de uma transformação de mente para se reorientar ao que realmente é importante. Você precisa se aprofundar na palavra de Deus. Não basta uma leitura superficial. E aqui, meus irmãos, me permitam ser um pouco mais explícito. Para uma grande parte de adventistas, toda a vida espiritual consiste em ler a meditação do dia. Alguns leem a meditação e a lição. Isso não é suficiente. Eu estou falando que é errado ler meditação e lição? Não, de modo nenhum. São coisas úteis, mas não são suficientes. Tanto a meditação quanto a lição têm o objetivo de levar você para a Bíblia. Se você está lendo meditação e lição e não está sendo direcionado para a Bíblia, para um estudo profundo da Bíblia, o propósito da meditação e o propósito da lição não se cumpriu, que é direcionar você para o estudo da Bíblia. Você precisa fazer disso aqui não apenas o seu objeto de leitura, mas o seu objeto de meditação. Você vai ler sobre isso, você vai ouvir sobre a Bíblia nos seus fones de ouvido quando for conveniente fazer isso, você vai falar dos assuntos da Bíblia com os seus amigos. Se você tem amigos que não suportam falar dos assuntos da Bíblia, mude do grupo de amigos. Você precisa estar entre pessoas que também leem isso aqui, meditam sobre a Bíblia e conversam sobre isso. E você também precisa transbordar o que você tem lido, estudado e meditado, falando desse livro para os outros. E assim, o solo do seu coração estará fértil e cada vez mais o fruto do Espírito será produzido na sua vida e Deus será glorificado. Esse é o meu propósito, que também seja o seu. E por isso eu oro para que Deus abençoe a sua vida. Foi um prazer estudar a Bíblia com você e nos vemos então no próximo estudo na semana que vem. Até lá.